Salve, galera! Bem-vindos a mais. Eu tô emocionado, cara. Não tô conseguindo nem gravar direito. Mas vamos lá. Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Café com Produto. E eu estou aqui com ele, direto da região do Abruzzo, na Itália. Veio pra Moca. Ele, pai do Lorenzo e da Sophie. Paulo Chiodi. Isso, eu mesmo. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi. Tô aqui. Demorei, mas cheguei. Demorou, mas chegou, mas está aqui, cara. Eu vou conversar com ele, Paulo Chiodi. Paulo, cara, você tá há mais de 9 anos fazendo produto digital. Muita coisa mudou, hein? Muita coisa mudou. Eu comecei como analista de produtos júnior, onde não tinha agilidade, digamos assim. Então não era squad, não era nada, nada desse tipo que a gente vê hoje. Ah, e também tem o lance do... Eu era fazer um produto diferente, né? Fazer produto era diferente quando eu comecei. Então eu lia regulamento de oferta, porque eu trabalhava numa MVNO, né? Então, ofertas da Claro, Vivo, TIM, eu lia, da Oi, enfim. Fazia cálculo de margem, fazia análises de consumo, essas coisas. Trabalhei junto com o Thiago Galli, da Alto Miura. Thiago Galli, co-founder da C6 Bank. Então, aprendi muito com ele sobre simplicidade, pensar simples, sobre entender o usuário, e muita coisa mudou. Acho que mudou muito, mas é muito mais espuma do que líquido que mudou, porque no final o que a gente é pago para gerar resultado para a empresa através das necessidades do usuário e do negócio, né? A forma que você vai fazer isso, já diria meu primeiro gestor da Alto Miura, eu caguei. Bom, antes da segunda pergunta para o Paulo Chiodi, por favor, deixe aqui o seu comentário, o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, se você ama o Paulo. E dá um abraço no meu querido Marcel Almeida por apoiar este humilde canal aqui, ó. Se você não tem um copo personalizado da PM3, basta que você deixe seu comentário aqui e o Marcel Almeida, mentira, eu vou mandar um copo para você, cara. Eu vou sortear, vou mandar um copo para você, é verdade. Tá, então muito obrigado, Marcel Almeida, curso PM3, por apoiar esse vídeo de canal. Mas, ô, Xode, não vem com essa não, cara. Eu quero saber o que é que o estágio no INSS te ensinou sobre gestão de produto digital. Ah, ensinou que a gente vive numa bolha. A gente vive numa bolha. E que existe muito, mas muitos problemas que podem ser resolvidos com tecnologia ou com simples olhar empático para situações. Então, tem como, ainda mais em serviços públicos, se a gente tiver um pouco de, de vontade, a gente consegue melhorar os serviços, deixá-los mais eficientes. E eu aprendi no INSS, eu aprendi no call center, porque eu já fui atendente de call center. Hã? Quem me olha hoje Sim, senhor. acha que eu vim de um berço de ouro, fiz FIA, fiz ITA, fiz PUC, USP. Não, fiz a MB Morumbi Marketing, foda-se. Trabalhei de call center, trabalhei de empacotador no mercado, trabalhei no estágio do INSS, trabalhei como é, assistente de informática, monitor de informática na minha escola pública. E tudo isso me fez entender que existe uma forma de você fazer o seu produto ter uma boa satisfação, ter um bom NPS, ter um LTV maior, uma receita recorrente maior, que é ter um bom atendimento. Você pode ter a melhor tecnologia, a melhor usabilidade, mas se o seu atendimento for ruim, esquece. E eu aprendi isso, ouvindo muitas pessoas falando
do tipo, pô, eu só quero o meu problema resolvido. Eu tô ligando há 5 vezes já, só quero resolver, não sei o quê. Eu vou cancelar porque o atendimento não funciona. O produto é bom, mas o atendimento é ruim. E aí hoje, com mais maturidade, experiência, eu até brinco com a galera de produtos. Não quero. Eu amo o pessoal do atendimento, adoro eles. Amo. Entendo o rolê. Legal, ótimo. Mas o pessoal do atendimento, o pessoal do atendimento gosta de jogar a culpa em produto. Aí eu peço para fazer um exercício, que é pega o NPS, porque eu não vou ficar batendo que NPS não é satisfação. As empresas usam, então a gente tem que usar isso. Pega o NPS, pega o NPS, filtra tudo que for de atendimento. Tira, vê quanto que fica o NPS. O NPS, ele dá um salto positivo. E o que isso significa? Significa que, em muitos casos, é o atendimento que é a âncora da satisfação pelo seu produto, pela sua empresa, pelo cancelamento. Então, muitas das vezes não é uma feature a mais, é uma melhoria no processo de atendimento, é uma facilitação no problema resolvido, é um chatbot mais humanizado e não aquela coisa chata pra caceta. Então, sabe, coisas pequenas, não é o IA, são processos. Entender a pessoa de produto junto com o pessoal do atendimento, olhar e falar assim, galera, como que a gente aumenta o nível de serviço? Como que a gente diminui o TMA, TMO ali? É isso, não é uma feature a mais, não é o cliente não quer a IA, o cliente quer o produto. E por incrível que pareça, conversando com algumas pessoas, parece que até consenso aqui no Brasil, que assim, o produto, uma hora vai dar problema. Não tem, sem neura, vai dar problema. Ok, tranquilo. Só que, quando dá problema, eu quero que o atendimento resolva o mais rápido possível. Então, se a gente for pegar alguns exemplos aí, tipo o Nubank. A Nubank tem um NPS muito alto, mas é graças ao seu atendimento. Não é o produto, não é o bundle lá, o pacote, nossa, inovador. É a caixinha, uau, é o roxo. Não, é o atendimento. Você entra lá no atendimento da Nubank, eles resolvem, pô. E lá na Conecta também, quando eu comecei, a gente entendeu isso também. O Thiago Galho entendeu isso, do atendimento. Então, o nosso forte era o atendimento. E o nosso. Os maiores elogios ali era em relação ao atendimento. É o cliente ligar e falar assim: ó, pô, tô viajando e eu não sabia que tinha que trocar o chip. Eu estou indo para outro país. E o atendente fala assim: não, onde você tá? Ah, tô no aeroporto. Não, que horas que sai o seu voo? Ah, sai daqui 2 horas. É, relaxa, a gente tá mandando um motoboy aí para te levar um chip. E o motoboy levava o chip, fazia, volta. E é isso. O cliente, porra, virava fã da marca, fã do produto, ia para as redes sociais e comentava, pô, não sei o quê, tirava foto. Então, muitas das vezes não é uma feature a mais no produto. É deixar mais eficiente o contato do usuário com a empresa. Acho que às vezes a gente se perde muito nisso também, a gente de produto. A gente não tá junto com o pessoal de atendimento, né? É uma meia-culpa, vai, só para não ficar criticando o atendimento. Porrada, muito bom. Qual que será que é o NPS do Microsoft Teams? Tô Não, brincando. mas Tô isso aí brincando, tô é brincando. menos 15, com certeza, menos 15 Para, milhões. para, Shot. Você não pode Não, falar. mas tem o Copilot. Foda-se, Para, não tem o Shot. Copilot. Os do Google são todo bom, NPS. Eu nunca me. Tô brincando. Shot, vamos falar aqui, cara. A gente estava conversando antes de começar a gravar e do episódio especial de Natal, que para mim foi o meu primeiro episódio do Product Gurus ali, e meio que foi aquela gravação ali na cafeteria, você, Tadashi, Cássio, cara, e de repente, não é de repente, né? De repente, olha tantos anos aí.
Você é o maior podcast de produto da América Latina, mano. É o Lane brasileiro. E aí, velho, assim, como é que isso bate em você, assim, sério? Sei é você que tá falando. É, eu acho que eu acho Qual que o número depois lá, de porra? Eu tô falando. eu acho que depois de 5 anos, depois de 5 anos, eu entendi o jogo. Não irei entrar em detalhes. Mas eu entendi o jogo. Eu eu fiz até aqui de forma orgânica, tudo. Então era eu. Então, eu gravava, eu editava, eu publicava, eu fazia os posts e vambora. Eu chamava a galera para gravar e tal, não sei o quê. E conversando com outras pessoas grandes, é, de podcast e até lá de fora, eu percebi que eu tinha um caminho muito mais fácil para percorrer. Mas é como um amigo meu falou, se no orgânico você cresceu tudo isso, imagine se você faz o que os outros grandes fazem. Mas enfim, tem esse ponto. Eu acho que o não mexe em mim, não toca. Assim, pô, maior podcast e tal. Eu deveria, que nem o Taito, um dev que trabalhou comigo e tal, já me falou uma vez, pô, você é muito humilde. Você deveria bater no peito mais vezes e falar o que todo mundo fala sobre. Mas é o meu jeito, né? Não vou chegar e falar assim, pô, o PG é o maior. Lógico que eu falo isso quando eu estou conversando com marcas, porque eu estou mostrando os números, caralho. Eu não posso chegar numa marca e falar assim, não, então, é um humilde podcast. É, não, mas é um humilde podcast, porque só eu. Eu e o editor, agora tem um editor, mas é eu que gravo, aqui, nesse mesmo ambiente. Ahn, mas não me bate, não me gera nenhum. Acho que eu deveria usar mais esse. Deveria saber me vender mais. Acho que eu não sei me vender. Eu deixo vocês, você, Felipe, quem ouve o PG, quem acompanha o PG, vender o PG. Assim, pô, que nem você falou agora, nossa, o maior podcast do Brasil, tal. A Fernanda Faria também já me falou, você é o Lene brasileiro. Aí eu falei, porra, eu quero ter o dinheiro do Lene. Mas enfim, não me toca, mas tem bônus e ônus, né? Quando você cresce, você gera bônus e ônus. O bônus é alcance, todo mundo, a maioria das pessoas te conhece, né? Se não te conhece, sabe quem é. Ainda acho que eu vivo numa bolinha, que só 10 pessoas me conhecem mesmo. Se você chegar e perguntar, vocês sabem quem é o Paulo Chiodi do Project Gurus? Ninguém vai saber. É, Aquela festa mas, dos Chiodi lá na Moca, ninguém sabe quem que é. não, ninguém sabe. Eu tô lá no canto comendo esfirra da Juventus com o Gil. E é isso. Ó, viu? Essas referências. Ó, Aqui, né? é, quem pegou, pegou. Mas não me toca, mas tem bônus e ônus, né? Tem o bônus dessa questão de tipo, pô, é o Chiodi, pô, é o Protigurus, tal, não sei o quê. Mas também gera uma responsabilidade muito grande. Gera uma responsabilidade de posicionamento, gera uma responsabilidade do que eu sei que o que eu falo, de alguma maneira, influencia em algum nível. Sim, boa. Então, só que aí, o que acontece? O ônus, né? Cria-se uma percepção minha que não é a realidade. Então, as pessoas que não me conhecem, mas acompanham, tendem a criar uma percepção minha que não coincide com a realidade. Então, podem me ver de longe e acompanhar o PG e falar, pô, estrela, polêmico, ai, não é humilde, não sei o que, lá, nossa, pô, ele deve ser insuportável. Sendo que, tipo, não, né? Eu sou de boa, sou tranquilo. Eu nunca vou forçar a minha razão, a minha opinião. Se você tem a sua, tem a minha. É isso. É isso.
contextos. Mas as pessoas têm esse bônus e ônus, né? Tem o bônus de, tipo, ter mais de 50 mil seguidores no LinkedIn, que não serve pra porra nenhuma, né? Se cada um me desse R$2 por mês, aí sim. Mas é 50, passei de 52 mil seguidores, o PG tá chegando aos 100 mil seguidores no LinkedIn, a Project Tech, não, Mind of Product, a Mind of Product, que é considerada a maior comunidade de produtos do mundo. Na última vez que me falaram, ela tem 116 mil ou 106 mil seguidores na página deles no LinkedIn. Então, a gente está próximo de pegar mais of Products. Se a gente passar, eu vou fazer um post cutucando eles. Mas tem essas coisas. O bônus é isso, todo mundo conhece, tal, mas o ônus é que exige uma responsabilidade na hora de postar, de falar alguma coisa. Então, quem acompanha o PG, o podcast, vai perceber que no início eu fazia muito mais piadas. Eu fazia muito mais polêmicas. Eu zoava mais. Conforme foi crescendo, eu entendi que, muitas piadinhas não é legal. Fazer piadas com algumas posições, com alguns papéis, as pessoas são um pouco sensíveis ali. Então não é legal também fazer. E aí eu fui modificando até chegar no hoje, e acho que a Fátima Frazão e a Débora Gap no Festival de Produtos, um evento da Project Gurus, elas falaram uma frase que eu acho que é o que pode resumir tudo isso que eu acabei de falar, que eu durmo com um privilégio. Eu tenho o privilégio de ser a Project Gurus, que nem você falou, o maior podcast, maior comunidade e tal. Mas eu acordo com responsabilidade. Uma responsabilidade que eu não posso. Tem coisas que eu não posso falar. Não posso postar. Apesar de eu usar o meu LinkedIn pessoal como um Twitter, digamos assim, às vezes eu saio falando umas groselhas, mas tem coisas que eu não posso falar. Enfim, então essas coisas fizeram hoje o PG mudar, né? E outra, tem um ponto mais importante, Felipão, que hoje o PG não é só eu, né? Hoje a gente tem uma social media, hoje a gente tem um editor, hoje tem uma pessoa que faz os conteúdos, escreve lá na página, tem a newsletter ali que eu escrevo diariamente. Então, sim, então muitas das coisas não sou eu mais que falo, não sou eu mais que faço. Mas as pessoas ainda acham que é eu que faço os memes no PG. Não faço mais. Então isso não é minha responsabilidade. Então acho que tem isso, tá? Do PG. Tem o bônus e ônus. Eu não tinha imaginado que o ônus seria grande. Mas o bônus também é equivalente. E o bônus é um exemplo de bônus. Eu tô aqui falando com você. Esse é um bônus. O ônus. As pessoas acharem que eu sou estrelinha e polêmico 24 horas do dia. Não sou. Eu não vou entrar no CLT, eu não saio nas reuniões palestrando. Eu não saio falando, sabe o agilista lá? Acho que deveria acabar os agilistas, hein? A gente deveria virar os agilistas, Project Ops, e é isso. Não saio. Eu entendo o contexto, eu consigo separar, mas a galera acha que eu sou o personagem do PG 24 horas por dia. Então, tem esse ponto aqui. Que é um mini desabafo, hein? Que gentil pra caralho. E você tá trazendo aí o seu aprendizado do tio Ben, né? Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Cara, e eu, assim, honestamente, era muito irado mesmo. Essas piadinhas de quinta série, assim, eu me rachava. Mas eu acho que você ainda continua
mas é mais refinado, e aí o cara tem que ter repertório para pegar as paradas que você fala, que eu me vejo de rir. Mas beleza. Cara, só para terminar esse ponto aqui, e a gente passar para as perguntas finais aqui, eu queria que você me dissesse ao longo desse tempo de Product Gurus, que foi uma parada muito maneira, que você ficou muito feliz. Eu não quero aqui que você fale assim, nossa, qual foi a entrevista que você mais gostou, até em respeito a todos que já passaram. Mas, assim, um negócio que você ficou muito feliz, assim, né, dessa trajetória até aqui, e uma coisa que te deixou chateado, porque, assim, eu honestamente te acompanho, não vejo você envolvido em nenhuma polêmica, nenhum posicionamento. Eu acho que a questão das grandes responsabilidades que você trouxe aí muito bem, acho que é um pouco isso, né? Deve bater um frio na barriga todo dia, né? Você deve ficar muito preocupado, porque, putz, qualquer palavra errada, mal colocada, e aí o cara tem que ter estômago, que a pessoa só olha o lado bom, né? Ah, lá, o cara tem um monte de seguidor, o cara é estrela, né? Cara, qualquer deslize você pode, né, falar baixo. E eu não sei se você passou por algum momento assim, não tô falando só de cancelamento, mas um momento que foi chato dessa jornada e um momento que você ficou muito amarradão, assim, você falou, cara, eu chutaria uma aqui, mas vou deixar vocês falar. Acho que o mais legal foi se tornar parceiro da Globo, Ah, eu Globoplay. sabia! Apareci É, na Globo, velho. É a nossa geração, né, velho? é isso. Então, imagina, do nada, tô fazendo um meetup nos estúdios Globo do Rio de Janeiro. Estúdios Fênix? Ô, louco, bicho! É isso, então, para você ter uma ideia, o primeiro meetup da Globo foi nos estúdios do programa da Ivete Sangalo. E o segundo agora foi nos estúdios do programa do Mion. Olha aí. Olha o Então, meuzinho. então, tipo, imagina, e eu não sei, eu não fico sabendo. Eu chego no Rio de Janeiro, e as pessoas falam, não, a gente vai falar, vamos lá pro estúdio. Aí eu falo, qual estúdio? Aí a pessoa fala, não, a gente vai fazer hoje a gente vai fazer no estúdio do Mion. Falei, caralho. Enfim, então esse é o melhor, acho que foi o melhor momento até agora. Claro que tem outros momentos, como poder ajudar as pessoas ali naquela fase de demissões em massa, a gente usar o alcance e depois receber vários feedbacks de pessoas falando, pô, depois que o Guruzinho compartilhou a planilha, eu recebi várias mensagens, não sei o que, eu fiz que nem a Kézia, né? Eu fiz não sei quantas dezenas de entrevistas em uma semana, pipipipopó. Então, acho que são esses dois. Claro que tem o Festival de Produtos, um evento da Project Gurus, que foi uma realização de um sonho, fazer um evento do PG, e ainda ter um parceiro como o Itaú apoiando. Então, imagina, a gente está falando de uma comunidade nichada. Nichada é nicho do nicho. Se a gente for olhar, é negócio, carreira, tecnologia. Aí dentro de tecnologia tem o X, produto, agilidade, né? Então, é nicho do nicho, o PG. E mesmo assim, eu conto com parceiros como o Banco Itaú, Globo, já passaram pelo PG XP, já fiz evento não, episódio temático com o Grupo Boticário, Ambev, enfim, M3, patrocinadora, Amplitude, já patrocinou o PG. Então, acho que esses são os momentos bons. Eu acho que o momento ruim. Acho que não tem momento ruim ainda. Ainda não aconteceu nenhum cancelamento. Eu sou muito rápido com isso. E eu acho que a comunidade me ajuda bastante nisso. Então, por exemplo, fiz algum meme que eu recebi algum feedback. Eu fiz um meme. E automaticamente eu recebo uma mensagem falando, pô, aquela imagem daquele meme é um pouco machista. Eu não sou a pessoa que vai olhar e vai falar assim, tá, mas é um meme. Para, é um meme, é apenas uma piada. Eu não sou machista, o PG não é machista. É apenas um meme. Não, eu vou olhar e vou falar assim, pô, se
uma pessoa se sentiu de alguma forma triste, chateada, não gostou, então é bem capaz que mais pessoas sintam desse jeito. Então é melhor eu ir lá e apagar. Eu apago, não tem problema. Procuro outra imagem e faço o mesmo meme, só que com outra imagem. Então acho que não teve. Acho que é mais coisas normais do dia a dia. Por exemplo, não é fácil. Às vezes você marca com uma pessoa para gravar, não acontece, não rola. Muitas burocracias para gravar com algumas pessoas, enfim. Acho que tem. Acho que é isso. Não tem nenhuma coisa que eu olho assim e falo, porra, que merda que aconteceu. Não, acho que tem, mas eu não vou falar. Mas tem uma, eu não vou falar. É, mas acho que não tem, não. Acho que eu fico mais na neura de coisas que eu deveria fazer, que eu não estou fazendo. E aí eu olho e falo assim, caralho, como que eu faço? Porra, não consigo fazer tal, não sei o quê. Enfim, coisas minhas, da minha cabeça acelerada e estranha. Acho que é isso, Felipão. E como é que é ser pai, cara? Eu tenho duas aqui, Malu e Elisa. Um beijo pra vocês, meus amores. E como é que é? Show de pai, como é que é a paternidade? É um produto difícil de gerir, hein? Sim, é o produto mais difícil, não? Tenho dois também. Eu acho e que muitas pessoas não sabem. É que algum daqueles episódios. Tem episódios lá que as pessoas ouvem que eu editei na maternidade. Então, principalmente do Lourenço. Então, o Lourenço tem 4 anos. Então, alguns episódios de 4 anos atrás, é bem capaz. As pessoas ouvem, gostam. Eu editei na maternidade. Porque eu não tinha editor. E eu não ia parar. Acho que esse é o segredo, é consistência. Independente do que acontecesse, teria episódio toda semana, independente do que acontecesse. Então, é difícil, mas é a coisa mais legal do mundo também, né? É aquela coisa do, pô, você tá cansado, mas aí você ouve o papai, papai. Aí você fala, pô, legal. Mas também é aquela coisa, né, que eu falei lá no início, aumenta a responsabilidade. Agora, qualquer movimento tem que ser milimetricamente pensado, calculado, porque o impacto não é só em mim, é na família, né? Cresceu, então, antigamente, eu poderia fazer loucuras. Então, poderia fazer loucuras. Foda-se. Hoje não. Hoje pô, se eu fizer isso aqui com o PG, qual que é o retorno? Qual que é o esforço disso daqui? Eu também não posso gastar tanto tempo nisso porque eu tenho essa minha responsabilidade de pai. Tenho que ter um tempo com eles. Então, é outro pensamento. Eu acho que com filhos você amadurece de maneira rápida. E aí tem uma questão muito aí falando de paternidade, né? Uma questão muito de tentar encerrar ciclos. Então, a nossa vida é feita de ciclos. Eu leio muito sobre isso. Então, e às vezes a gente perpetua um ciclo ruim, né? Então, se você tem uma criação ruim, né? Num ambiente familiar totalmente disfuncional, onde o seu pai gritava, seu pai brigava com você, seu pai não falava que te chamava, seu pai não te dava atenção, blá, 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 blá. Normalmente você acaba reforçando esse mesmo comportamento quando você tem seus filhos, né? Porque é o ciclo, porque você não tem um outro parâmetro ali. Então, eu tento sempre pensar, quando eu acordo, pô, além de ter essa responsabilidade da PG, né, eu tenho a responsabilidade de como que foi a minha criação. Eu quero ser
o melhor pai para eles. Eu quero ser o que eu não tive, eu quero dar o que eu tive para quebrar ciclos. Então, acho que também tem esse ponto também, Filipão, que faz a paternidade ser bem difícil, é quando você olha essa questão muito mais de psicológico, um lance mais comportamental, e quando você começa a ler, você percebe que existe ali. Então tem esse ponto também, que muitas das vezes a gente reproduz comportamentos que a gente só está reproduzindo algo que a gente viu, a gente vivenciou, que aí fazendo paralelo com empresas, somos seres humanos. Somos o reflexo do ambiente. Se você é essa pessoa, tá me ouvindo, você, Filipão, que tá aqui falando comigo, se é essa pessoa, você é o resultado dos ambientes que você passou. E com certeza, características suas foram moldadas devido ao ambiente familiar que você teve. Então, tem pessoas que gritam ao falar. Sim, são italianos, vão gritar normalmente. Mas, por exemplo, meu pai só falava gritando. Então, muitas das vezes, eu falo gritando também. Né? Mas é uma característica porque eu via meu pai falando. Então, essas questões de comportamento, algumas características a gente meio que pega do ambiente. Então, por isso que quando eu vou falar com alguma empresa e tal, e eles perguntam, como que eu mudo aqui a cultura e tal, eu falo assim, pô, você tem que mudar o ambiente. E como que se muda o ambiente? Você tem que mudar a sua mentalidade, o seu comportamento como liderança. Porque ao mudar o comportamento como liderança, você está influenciando o ambiente influencia as pessoas, e as pessoas começam a mudar o comportamento através do ambiente. Não aí você inclui processos, enfim, essas coisas que vão influenciar o ambiente, vão moldar ali o comportamento, mas tudo é ambiente. E Felipão, com certeza você já foi em algum lugar em que o ambiente era ruim e você ficou ruim. Você falou, porra, ambiente pesado. E aí você ficou irritado, você ficou nervoso. E ninguém entendia por que você estava nervoso, mas era por causa do ambiente. O ambiente te causava aquilo. Muitas pessoas se acham ruins nas empresas. Pô, sou incompetente, sou burro. Pô, não fui feito para ser project manager. Não, não. O problema não. A maioria das vezes o problema não está na pessoa, o problema está no ambiente. E aí essa pessoa sai desse ambiente e vai para um outro ambiente e ela cresce. Nada mudou, apenas o ambiente. Então também tem esse ponto, como pai, que eu me preocupo bastante, que é criar um ambiente propício para os meus filhos desenvolverem sem perpetuar comportamentos errados que o meu pai teve comigo, que a minha mãe teve comigo, e só ensinar comportamentos positivos, ali, brigar quando tem que brigar, ser duro quando tem que ser duro, mas nunca passar algo que vai gerar marcas futuras, né? Nossa, eu falei muito agora. Caraca, mas eu tô aqui exatamente nessa frequência, embora eu precise de uns dias para absorver melhor tudo que você falou. Só um ponto que é um negócio que mais revira o meu estômago, cara. Não sei como é que bate em você. A gente precisaria de um programa só para falar de paternidade, inclusive, tá? Pode Sempre, sempre. tratar. Mas é que elas não. Eu preciso aceitar que elas não vão ser a minha melhor versão, sabe? Elas vão ser elas, né? Maria e Elisa. E é isso. Isso. Jorge, inteligência artificial pra gente encerrar, cara. E aí? Oriental ou ocidental? Super app, né? Super app, inteligência artificial. O lance é que eu acho que, na minha opinião, vou dar só a última opinião sobre paternidade, que é uma frase, acho que tem uma parte do Eu, a Patroa e as Crianças, Michael Kyle. Ele fala alguma coisa do tipo, ou ele, ou a esposa dele fala algo do tipo que crianças são foguetes. Que você constrói, você cuida, não sei o quê, mas vai chegar um momento da vida que você vai lançar eles no espaço. E a partir daí você tem que torcer para que eles mantenham a rota ali
pro objetivo, que é ser feliz, enfim, ter uma família boa, tal, não sei o quê. E aí você tem que ficar de longe falando, não, 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 conserta a rota, não, não é assim, não sei o quê. Então, ser pai é um pouco disso. Sobre IA, eu tenho uma visão sobre IA um pouco mais realista. Acho que a gente vive numa bolha. Acho que a galera é muito entusiasmada com IA, mas quando você sai dessa bolha, quando você sai do Twitter, do LinkedIn, e você vai na padoca, você não vê ninguém falando de IA. Você não vê ninguém falando de GPT. Você ainda continua fazendo comanda no papel. Enfim. E muitas empresas vai demorar para ter IA, né? Então, essa coisa não, as empresas, porque o CEO do Shopify lançou um memorando, porra, tá bom, Toby, legal, ótimo, ótimo. O seu contexto aí do Canadá, né? Ó, maravilhoso você fazer esse memorando comendo bacon canadense, ovos maravilhosos e seu suco de laranja. Numa empresa de tecnologia da hora. Só que vem falar isso aqui no Brasil, em que existem empresas que ainda têm COBOL, pô. Empresas que têm sistemas da década de 70. Empresas em que, para você usar uma ferramenta nova, você tem que passar por um processo burocrático de compra, que você olha e fala assim, quer saber, deixa quieto, não preciso do domínio não, vou usar o whiteboard aqui da Microsoft mesmo, foda-se. Sabe, então, acho que a gente vive numa bolha. Primeiro ponto. Segundo ponto, os benchmarks eu acho que perderam sentido. A OpenAI, nesse momento que a gente está gravando, lançou mais 2 modelos. E nos benchmarks colocam ela em primeiro lugar. Legal. O Google do Logan tem 7 modelos sendo treinados. O mais fraco desse vai superar esses 2 modelos da OpenAI. E cada modelo que sai, supera. Então, acho que os benchmarks também é isso. Essa questão de vibe coding aí, fiz um episódio com dev mesmo, e tem uma questão de, legal, é isso mesmo, é ótimo, é bom, tal, mas existe algumas preocupações que agora o pessoal lá de fora começou a falar, sobre questão de segurança, questão de manutenção, questão de escala, pipipipopó. Então tem que ter também esse ponto. Também tem um lance, eu acho que a gente está sendo a gente tem que ser ter um pouco mais de senso crítico com IA. Por isso que eu gosto de acompanhar o Ethan Mollick, porque ele tá abordando com um viés, com um olhar de um PhD, de um professor, de um pesquisador. Então, ele vai fazer experimentos. E se for ruim, ele vai falar é ruim. Se for bom, ele vai falar é bom. Sem nenhum viés de querer chamar a atenção do Sam Altman, de querer babar ovo, de querer puxar o saco, de querer ser o OpenAI lover, pô. Porque até mesmo o Sam Altman, acho que se a gente for olhar mesmo, ele percebeu que ele não consegue competir com a Microsoft, ele não consegue competir com a Meta, ele não consegue competir de igual para igual, eu tô falando, com o Google. Porque essas três, elas têm uma coisa que o OpenAI não tem, que é distribuição. Então, o que ele faz? Ele usa o Twitter, as redes sociais, para fazer o go-to-market dos modelos. Então, ele está sempre ali, ele está 24 horas no Twitter inflamando ali. Ele nunca deixa a narrativa da IA não ser sobre a OpenAI. Você pode perceber. O Google lançou o 2.5 Pro. Ele foi lá correndo e lançou o gerador de imagem. Ele mesmo falou que não estava nos planos, não era planejado, mas eles lançaram. Impactou o planejamento deles, porque tinha um planejamento para entregar um modelo lá tanto, que agora não tem mais previsão, e que derreteu as coisas lá.
e que está fazendo a galera trabalhar mais. Isso já demonstra uma questão meio que tipo, caralho, né? Sem falar que existe muitas polêmicas sobre a OpenAI. Que o fato do Sam Altman estar no Twitter sempre como dono da narrativa da IA faz com que a gente não olhe para isso. Então, a questão da OpenAI ser uma empresa sem fins lucrativas, mas ao mesmo tempo o Sam Altman está tentando uma abordagem para se tornar uma empresa lucrativa. Tem a questão do Sam Altman querer criar uma rede social, porque ele entendeu que a rede social é uma forma barata e única de você ter conteúdo de graça, comportamento, enfim, de você treinar mais rápido a IA. A meta tá ali. Tem muito papo também de, por exemplo, essa semana falaram que, acho que foi a CFO ou alguém lá da OpenAI falou que o ChatGPT tem 1 bilhão de usuários ativos por semana. Duvido. Duvido. Eu queria muito ver os números. Eu queria que a SimilarWeb puxasse esses números, alguma empresa puxasse esses números, porque eu duvido. Porque eles estão falando que eles têm a metade de usuários ativos no mês do WhatsApp. Um rápido Google fala que o WhatsApp tem 2,5 bilhões de usuários ativos por mês. Pô, eles têm 1 bilhão por semana? Não sei. Se tiver, alguma coisa está errada. Mas me parece muito uma questão de querer vender para investidor, sabe? Para SoftBank e tal. Então tem muito esse papo. Ali. E a sensação minha, só para terminar, é que me parece que a Meta, a Microsoft e o Google, elas estão meio que paradas, assim, né? Sentadas assim, olhando, vendo as crianças brincarem. Assim, é isso, vai lá. Isso. Lança o modelo, isso. O4, ótimo. O que esse modelo faz? Legal, bonito. Deixa eu lançar um modelo simples aqui. Toma, 2.5 Pro. Bom. Me parece que a sensação é que eles estão meio que tipo. Porque eles sabem que quando. Até brinquei, né, no LinkedIn. A sensação é que quando eles se curvarem para frente na cadeira, para falar, não, peraí, vamos brincar sério agora. Não tem como, né? Só ver. Logan, não foi o Logan. Rumores lá de fora que o Google tem apenas 7 modelos. Simplesmente 7 modelos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, testados, e que há rumores de que são muito bons. E o custo é baixo. E aí que tá. No final, a gente vai estar discutindo sobre custo. A OpenAI vai ser cara, o Google vai ser mais barato. Por quê? Porque é o Google. Ele tem todo o ecossistema ali, ele tem toda a matéria-prima para fazer algo deles. A Meta, a mesma coisa. Então, no final, sendo bem honesto, acho que no final a gente vai estar falando de Google, Meta, Microsoft ali. E eu acho que eu concordo com o Scott Galloway quando ele fala que em 2025 o ano da IA será da Meta. E é verdade. A Meta tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Se o Mark Zuckerberg parar um pouco de ficar fazendo jiu-jitsu e comendo carne, e ele fala assim, não, peraí, deixa eu escrever aqui na janela do quarto um código. E ele começar a fazer isso. Porra, ele ganha esse jogo. Na verdade, não é ganhar o jogo, né? Não é um jogo, tipo... No final, a grande maioria usa o ChatGPT para fazer texto, fazer imagem, resumir e-mail, tá ligado? Tipo, porra, é isso. E é o tema que acordou o Larry do Google, né, cara? O Larry falou assim, opa, isso aqui eu quero fazer inteligência artificial. E o cara tá de volta. O cara Então, voltou. temos por o que virar por aí. Jorge, como é que as pessoas fazem para te encontrar? E quiserem falar com você,
Fala aí, deixa aí um jabá aí do PG também. E, cara, deixa por fim um livro que você acha que todo profissional de produto deveria, pelo menos, folhear. Tem o livro Pense como Freak. Legal. Um bom livro. Sempre indico esse livro. Não indico nenhum outro. Se a pessoa fala, não, eu já li esse livro, aí eu indico outro. Mas leia esse. Porque é uma forma de pensar diferente, não convencional, né? E às vezes o PM ele precisa pensar de uma maneira não convencional. Tem isso. Quem não conhece a Product Gurus, é só jogar no LinkedIn Product Gurus, seguir a gente lá, por favor, nos ajude a chegar a 100 mil seguidores lá no LinkedIn. Instagram também, a gente está lá. Product Gurus também. Podcast. Tá no YouTube, Spotify, Apple Podcast. Tem a newsletter, por favor, se inscreva. Porque a gente quer chegar, eu quero chegar nos 10 mil assinantes antes de julho. Acho que é isso. E Paulo Chiodi no LinkedIn. Se conecta, segue lá. Que todo dia tem um post. Tem um post. Feliz aniversário. Muito obrigado. Que Santa Rita de Cássia possa te abençoar, a você e a sua família. Amém. Obrigado pela gentileza. Claro, querido. E é isso. Ponto final nesse episódio, para lá de especial, episódio 50 do Café com Produto. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima e valeu. Tchau.